Olá pessoal, estamos aqui de novo para o nosso cotidiano e hoje nós vamos falar de um assunto que nos interessa não apenas em termos de Pelotas, nos interessa em termos de Brasil. Vocês se lembram do ano passado, meados de junho, julho, quando o Brasil inteiro, inclusive Pelotas, nos mobilizamos, fomos para a rua primeiro para discutir os centavos na questão da tarifa do ônibus. E aquilo cresceu, a população foi para as ruas para discutir o Brasil. Nós queríamos mudanças, estávamos por aqui com uma série de questões, problemas na saúde, problemas na educação, no transporte, questões políticas, ou seja, parecia que o brasileiro já não estava aguentando mais o que estava acontecendo. E agora existe um movimento em nível nacional chamado Plebiscito Constituinte. É um grupo de pessoas organizada no Brasil inteiro que está propondo que, na Semana da Pátria, agora em seguida, de 1º a 7 de setembro, os brasileiros se organizem para realizar um plebiscito para mudarmos o sistema político brasileiro. E aqui em Pelotas, quem se ofereceu para ajudar nesse movimento todo, para Pelotas poder fazer as suas escolhas, começar a pensar nas suas escolhas, é o vereador Ivan Duarte, e nós estamos aqui para conversar sobre isso. Vereador, um prazer recebê-lo aqui no nosso cotidiano. Vamos conversar um pouquinho. O que é esse movimento em nível nacional para a gente poder pensar num novo sistema político brasileiro para poder botar esse anseio da população para a rua? Obrigado, Tereza. Existe um comitê nacional, né, formado por entidades nacionais, tem a OAB, tem a CNBB, tem a UNE, tem enfim, diversas entidades nacionais, né? E em cada estado e em cada cidade esses comitês se desdobram, tá, para organizar um plebiscito, que é uma votação de 1º a 7 de setembro em todo o país, tá? É um plebiscito que ele não é reconhecido pela Justiça Eleitoral, é um plebiscito popular, são entidades, são voluntários que vão fazer. Terão várias urnas, em Pelotas vai ter de 45 a 50 urnas em vários lugares. A gente vai colocar uma aqui na Câmara de Vereadores, né? E as pessoas vão votar a seguinte questão, sim ou não, por isso que é um plebiscito, né? Você concorda com a mudança ou com a convocação de uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político eleitoral? Essa é a pergunta, sim ou não? O que é uma constituinte exclusiva? As pessoas vão votar em deputados e senadores ou um grupo de parlamentares a nível nacional, né, para votar somente alterações no sistema político eleitoral. Então são questões como número de partidos, tipo de voto, vai continuar assim, estadual, vai ser proporcional como é hoje, ou vai ser o número de votos no candidato é que vai prevalecer, o voto vai continuar sendo obrigatório, que mais que a gente podia pensar? O voto vai ser distrital, vai ser um pouco distrital e outro pouco estadual, como em alguns países. O voto vai ser individual, como é hoje, ou vai passar a ser em lista? O sujeito vota numa lista definida pelo partido, ou antes das eleições, ou depois das eleições, essa lista. Ou seja, como é que vai ser a escolha dos representantes da população? Então a ideia desse plebiscito é que seja convocado por um período, que não precisa ser 4 anos, pode ser 1 ano, um pouquinho mais, né, ou até um pouquinho menos, eu não sei exatamente como é que vai ser, mas sejam eleitos pessoas, né, deputados ou enfim, pessoas, representantes, para fazer uma alteração na Constituição nessa questão eleitoral. Porque eu imagino o seguinte, essa questão do sistema político brasileiro, ela já vem sendo discutida, eu acho que isso é importante a gente deixar claro para o pessoal que está nos assistindo, isso já vem sendo discutido no Congresso há muito tempo. Só que os nossos congressistas não conseguem chegar a um resultado.
Isso já vem sendo foco de debates, exatamente junto a essas instituições há muito tempo. O voto distrital ou não mesmo, isso é uma polêmica muito grande. Só que eles não decidem, talvez até porque não seja interesse dos atuais, da maioria, dos congressistas, chegar a uma conclusão, a uma decisão sobre isso. Então, na verdade, essa proposta agora desse plebiscito seja até para provocar uma decisão sobre isso. Exatamente. Todo mundo é a favor de uma reforma, por quê? Tu começaste falando das manifestações de junho, né? Uma das palavras que aparecia muito em junho, além de queremos melhor transporte, melhor saúde, melhor educação, melhor serviço em geral, uma das frases que aparecia dos cartazes era: não nos representam. Então, assim, se a gente for olhar o Congresso hoje, ele é dominado pelo poder econômico. As campanhas são caríssimas, são milionárias. Tem gente que gasta para se eleger deputado mais de R$1 milhão, às vezes em regiões pobres, né, do país. De cada 3 escândalos no Brasil, desses que saem no Jornal Nacional, nos grandes telejornais, enfim, nos grandes jornais do país, de cada 3, 2 têm campanha eleitoral junto. Está envolvido uma grana, uma caixa 2, não sei o quê. Então, o nosso sistema, além de não representar as mulheres, que lá são, parece que 8% apenas das mulheres que estão no Congresso. E mulher é metade do Brasil, mas não está no Congresso. Os negros também. Eles têm, parece que 3% só. Inclusive, está aqui, ó. Tem esses dados aí no folder. No folder que passaste, ó. 9% hoje da população são... dos congressistas são mulheres. 9%. Sendo que as mulheres são mais da metade da população brasileira. 8,5% dos nossos políticos são negros, sendo que 51% dos brasileiros se autodeclaram negros. Tem origem afro. Nós temos entre os nossos congressistas menos de 3% de jovens, sendo que os jovens de 16 a 35 anos representam 40% do eleitorado no Brasil. Então, como dizia o pessoal que ia para a rua, eles não nos representam. Não. Sem contar também que a maioria da população é uma classe trabalhadora, é uma classe sofredora, não é? E que quando vê aquela elite abastada, né, comendo canapés e passando muito bem, como a gente sabe que eles vivem, também não se sente representada. Claro que não, claro que não. Não, então assim, as mulheres não estão representadas, os negros, que no Brasil são maioria descendentes, né, de africanos, não estão representados, a juventude não está representada, a classe trabalhadora no geral não está representada, a maioria dos congressistas são empresários ou defende empresários, e os empresários são minoria, quer dizer, cada empresário de uma grande empresa, ele é um para milhares de trabalhadores, né? Então o Congresso brasileiro, ele não representa, e a raiz disso está no sistema que elege. Então precisamos mudar esse sistema, né? Esse plebiscito, na verdade, ele vai fazer um trabalho parecido com aquele que fez o Ficha Limpa. Ele vai entregar no Congresso uma lista tamanha de assinatura do Brasil inteiro que vai forçar o Congresso a mudar o sistema, né? A forma que a gente entende, quem apoia isso, né, essa ideia, é que seja eleita uma constituinte exclusiva para isso, né? E não passar para esses que só dizem que querem, a maioria, mas que no fundo não querem, porque se beneficiam desse sistema, né? Então é forçar o Congresso a chamar, a Presidência da República e o Congresso Nacional, chamar uma constituinte exclusiva para definir as regras. E aí eu queria acrescentar, Tereza, o seguinte: o Brasil precisa de muita reforma. Precisa de reforma na Previdência, na reforma nos tributos que se paga, precisa de uma reforma na educação, enfim, precisa de muita reforma o Brasil, tá? Mas a mãe de todas as reformas, a principal reforma é essa. Por quê? Porque são esses escolhidos que lidam com o dinheiro de todas as áreas. É verdade. Então, nós temos que alterar a representação, que é para o cidadão se sentir, bom, a minha vontade está lá, está disputando lá. Hoje a maioria das pessoas não diz isso. Está disputando nos rumos da saúde, da educação, do transporte, da mobilidade urbana, etc, etc, etc.
Hoje, a política brasileira, é complicado dizer isso, mas além de não representar, né, esse dado é concreto, basta ver um telejornal. A maioria dos escândalos, elas têm as campanhas eleitorais. Por que tem as campanhas eleitorais? Porque a corrupção, ela costuma eleger e amarrar os representantes. Depois eles querem o troco, o corrupto. Cada parlamentar corrupto que ganha, vamos chutar um valor aí, tá? 100 mil reais. Quem deu 100 mil reais para ele, espera milhões de volta depois. É verdade. Né? Então a corrupção conseguiu no Brasil amarrar as representantes. Não estou dizendo que é todos, claro, tem gente em vários partidos, em todos os partidos, gente honesta e íntegra. Mas eu me arrisco a dizer que mais da metade é financiada por gente que quer retorno aos seus interesses depois. Quando não quer coisa pior, que é a corrupção viva mesmo. São campanhas caríssimas, metida com banqueiros, com grandes empresários, com grandes fortunas em dinheiro, né? E no final resulta disso, quer dizer, o cidadão comum, ele é obrigado a votar, mas ele não dá importância para aquilo porque ele sente depois que não tem o seu interesse representado lá, e sim o dos grandes que financiaram. Sim, e tudo isso acaba levando a essa situação que a gente vive hoje, em que o brasileiro ele perdeu o interesse até em participar mais da vida política do país, seja na sua cidade, como aqui em Pelotas, seja em nível estadual e em nível nacional. A gente não vê mais as pessoas interessadas em conhecer a vida daquele em quem ela vai votar, em saber se realmente quem é aquela pessoa, qual é o passado daquela pessoa, o que ela faz realmente. Na hora de votar, ela vai lá, então tá, eu vou votar nesse. Eu vou votar aqui. Tem uns que acham no chão, tem outros que votam porque é vizinho, porque torce pro time, porque acha bonito, porque é muito simpático, porque qualquer coisa, entendeu? Mas isso está longe de definir os rumos de um país. Então, e outra coisa, eu lembrei agora, o nosso horário político, uma grande parte é uma piada aquilo ali. Sim, aquilo ali, na verdade, é um belo marketing político. E eu acho que é um péssimo marketing, porque olha aqui... Eu digo que é belo porque é bem feito, a gente... Dos deputados e vereadores, nem isso é. Nem isso. Porque 15 segundos que o cara tem, aí ele vai e larga um versinho. Bambam por Bambam, vote no Ivan, não sei o quê. Ou então faz um gesto interessante, ou uma frase de efeito, mas esse cara vai ser teu representante, tu só vai saber isso dele. Quer dizer, tu tens que saber mais. Quais são as propostas dele, o que ele vai defender lá, tu concorda com o que ele vai defender lá? Outra coisa, o número de partidos no Brasil. O Brasil tem mais de 30 partidos. E tem mais de 30 esperando, tem quase 70 partidos se forem legalizados todos. Então é uma confusão bárbara. Alguns não representam coisa nenhuma e depois vendem horário de televisão e tal. Então assim, o sistema eleitoral, o sistema político brasileiro tem que ser mudado. E não pode ser esse Congresso que está aí para mudar, porque esse Congresso é eleito nessas regras que a gente tem que mudar, então tem que ser um outro. Eu achei interessante que esse plebiscito foi chamado exatamente agora, na Semana da Pátria. Não é? Que é uma data, eu me lembro dos meus tempos de criança, a maioria dos meus colegas não gostava de desfilar na Semana da Pátria. Mas eu gostava, o hino nacional é um hino que eu adoro. Sim. Sabe? Tirando essa questão, ditadura militar, essa coisa toda, é um hino que me emociona, eu gosto daquela melodia, eu não gosto de Copa do Mundo, para começar, vocês, né, não é por causa que o Brasil esse ano caiu fora, essa coisa toda, mas eu ouço os outros hinos e nenhum deles tem aquela batida firme que tem o nosso, então eu sempre gostei e gostava de marchar. O nosso hino vem da independência, não tem nada a ver com ditadura. Pois mas as pessoas gostam de pensar essas coisas. Né? Mas a data é interessante, é o momento da gente pensar no país. Então eu acho que é uma data significativa de nós termos agora esse momento para fazer esse plebiscito. Já estou recebendo sinalzinho ali, que os nossos 15 minutos passaram rápido, vamos interromper um pouquinho e nós já voltamos para continuar essa conversa. Certo. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família.
Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Estamos de volta com o nosso cotidiano. Ivan, nós estamos falando sobre essa coincidência do plebiscito, né? Ser agora na Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro. Eu, às vezes, não sei se é porque eu estou ficando velha de cabelo branco, eu meio que me decepciono com o Brasil, me decepciono com as nossas questões, com a política em si. Tenho vontade de lá na hora de clicar lá nos botõezinhos, fazer um mexe naquilo tudo, já não votar direito, estragar meu voto, essa coisa toda. Mas depois isso passa. Mas tu achas que com tudo que a gente tem vivido no país, com esses escândalos todos que tu mesmo falas, qual é o sentimento, tu como político, como vereador, que convives mais com essa questão, qual é o sentimento que tu achas que a nossa população tem hoje em relação ao país, em relação a Pelotas? Vamos puxar mais para a nossa cidade. Qual é o sentimento que tu tens assim, em relação ao momento que se vive hoje? Eu acho que é esse sentimento que tu expressasse, né? É uma desilusão muito grande, quer dizer, a vontade que as pessoas têm mesmo é de não votar, de votar em branco. O número de voto em branco e nulo e gente que não vai votar é muito grande, se a gente for observar. Considerando que o voto é obrigatório. Eu acho que se o voto não fosse obrigatório, isso multiplicaria por 2 ou 3. Por quê? Porque a pessoa não se sente representada. E mesmo quando elas votam, a decepção é enorme, elas não entendem de política, elas não percebem partidos consistentes, elas veem o cara dizer uma coisa num ano, daqui a pouco já fez outra diferente. O troca-troca de partidos é uma coisa que prejudicou demais. Quer dizer, então tu não enxerga a política como uma coisa séria. A maioria das pessoas não enxerga como uma coisa que vale a pena tu confiar, tu investir, tu acreditar, tu assistir, tu discutir. É um número muito pequeno de pessoas. Para ter uma ideia, tem um dado aqui no Brasil que 10% de todo eleitor brasileiro é filiado a algum partido. E eu me arrisco a dizer que a maioria é filiado porque alguém pediu, não que ele goste e tal. Ele é filiado para ser trazido no dia da convenção para eleger esse presidente, aquele para as disputas internas, né? Não porque a maioria, a vida cotidiana dos partidos praticamente não existe, né? Os partidos são muito frágeis. Acontece agora mesmo nas eleições, a gente vê umas coligações que eu, que vivo a política há 34 anos, assim, cotidianamente, tem partido que não tem a menor ideia do que pensa. E está na coligação lá, às vezes são 10 partidos apoiando um candidato. Do 5º em diante eu nunca ouvi falar naquilo, ou não sei o que pensa aquilo. Então, existe muito elemento para distanciar as pessoas da política. Os escândalos, isso tudo que eu falei dos partidos, os candidatos que não são confiáveis. E o pior é que a situação econômica, a situação da vida delas, às vezes, né, não muda. Então, para que eu vou votar? Por que eu vou me interessar? Porque depois isso aí não retorna para mim. A gente vê os serviços públicos, né, muito precários, saúde, isso eu estou falando a nível nacional e não estou falando desse ou aquele governo, nem local, e nem estadual, nem nacional, e nem desse período. Isso vem de décadas assim. Que as pessoas votam, né, nessa confusão toda, porque o voto é obrigatório, mas depois elas não percebem o retorno disso. E as pessoas pagam imposto e depois vê uma corrupção enorme lá e tal. E então eu acho que existe uma quantidade imensa de coisas que afastam as pessoas. Eu acho que o sentimento que tu disseste que tens é o da maioria, eu acho. Eu percebo assim. Mas eu acho que essas mudanças, como mudar o sistema,
pode aproximar mais. Não é isso aí não é milagre. Não existe milagre. Nem numa revolução, que tem muito sangue, e nem numa troca de governo, que é uma coisa mais tranquila, consentida e tal. Mas as mudanças, elas levam muitos anos. Agora, tem muito país que se consertou, né? Tem país, por exemplo, vamos citar um caso grave, tá? A Alemanha, na década de 50, era um país destruído pela guerra, pela Segunda Guerra, destruído. Hoje é uma potência mundial. Por que o Brasil não pode ser isso? Um país rico. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que reconhecer essas falhas, tu tem que ser otimista que pode mudar, pode melhorar. Não dá para entregar os pontos, assim, dizer, olha, não tenho o que fazer mesmo, né? Mas é o que tu dissesse, quer dizer, dá vontade algumas horas de tu rasgar tudo. Olha, eu vou para casa, essa cambada aí. Mas daqui a pouco não, para aí. Tem filhos, tem netos, eles têm que ter um... Eu acho que a frase assim mais fundamental nisso é que a mudança, ela não é existencial, não é durante a minha existência, ela é histórica. Eu tenho que contribuir para que os outros tenham um país melhor, se eu não puder viver. Pois é, mas aí eu já venho uma outra preocupação, que é o seguinte, esse plebiscito ele já começa agora, segunda-feira. Isso. E eu só fiquei sabendo dele porque tu vieste falar... Está mal divulgado. Está mal divulgado. Eu concordo com isso. Concordo. Aqui em Pelotas, quem é que está participando? A OAB local? Não, aqui a Igreja Católica, a Universidade Católica está muito mobilizada. As eclesiais, pastorais. Sim, e isso toca nas populações, os sindicatos praticamente todos. Mas não devia já estar na imprensa local? Já não tinha que estar saindo? Tinha que estar mais divulgado, concordo. Mas nós vamos ter uma semana para fazer isso. Eu acho que... E a ideia não é assim atingir, como as eleições, né, que tem que atingir todo mundo, é obrigatório. Não, a ideia é chegar com um volume, de que cada cidade leve um volume de assinaturas para dizer para o Congresso, nós queremos mudar isso. Que nem o ficha limpa. Não aceitamos mais que político condenado concorra. Agora o governador candidato à reeleição de Brasília, o Arruda, vai cair na ficha limpa, tá com 37% e não vai concorrer. Mas isso foi fruto de uma mobilização como essa. Assinaturas não tem. E aí obriga o Congresso a se posicionar. Então o que as pessoas querem, esses movimentos todos, OAB, CNBB, sindicatos, igrejas, associações, estudantes, etc., querem dizer para o Congresso, não aceitamos mais isso que está aí. Mas olha aqui, olha só que coisa mais interessante. Ele já tinha sido pego no ficha limpa. O Arruda. Mesmo assim, ele se candidatou e já estava com 37%. Cadê a memória do povo? Onde é que está a memória? Mas tu sabe, Tereza, que eu acho que esse sistema ajuda a gente não ter memória, esse sistema atual nosso. Porque pra que eu vou memorizar uma coisa que eu não gosto, tenho pavor, interesse? Eu voto lá, eu tô falando não eu individual, mas as pessoas. Aí tu estás dizendo que é o que eu tô falando, eu tô tão assim que eu vou votar em qualquer um, vou pegar do chão. Tu esquece depois. Sim. Tem pesquisas que mostram assim, um ano depois em quem que tu votou, e 90% esqueceu o que votou. Mas é aquela história, pra que eu vou memorizar um troço que eu fui obrigado a votar? Eu chamei de troço aqui, entendi, nós entendemos. Propositalmente, né? Uma coisa que não me interessa, então a maioria vai lá, cumpre aquele dia lá, aperta aqueles botõezinhos e deu pra bola. Não sei, isso é tudo uma coisa mesmo, né? Então, eu acho que ajuda a não ter memória. E é o caso que tu dissesse muito bem, quer dizer, em Brasília, alguém que caiu na ficha limpa, foi pego pela televisão, entregando dinheiro pra cá e pra lá, vai ver agora a pesquisa, ele tá com 37% favorito. Mas, para o azar dele, para a sorte do povo de Brasília, teve um movimento nacional que criou ficha limpa. Ele já foi caçado. Já foi caçado. E é isso, nós temos que fazer nos poucos, assim, cercando e tal. Se a gente mudar as regras e melhorar bastante, discutir bastante, eleger pessoas que digam... Não pode aceitar que as pessoas votem, como eu já vi, assim, gente que vota porque, ele tem o meu sobrenome, vão votar nele. Mas que isso? Pelo menos é bonito. Mas como assim? A beleza vai fazer lei pra ti? Que história é essa? Ele torce pro meu time. O que os partidos fazem? Não todos, mas enche de jogador de futebol. Ou então aquele cara fala bem, vou votar nele. Uma voz bonita e papá. Mas não pode votar assim, né? Mas, infelizmente, o nosso sistema carrega isso. Ou então me deu alguma coisa. Esse voto gratidão é muito comum.
Ah, Ele sim. me deu alguma coisa. Aceita, mas não Tu vota. te lembras, Ivan, isso aí? Eu até teve um filme brasileiro há muitos anos que deixou isso muito bem registrado. No Nordeste, há muitas décadas, tinha uma coisa que era assim: o candidato ia na casa das pessoas lá no Nordeste, aquelas cidadezinhas bem humildes do interior, e dava um pé de sapato. E dizia assim: se eu for eleito, eu venho aqui e te trago outro. Do outro. É horrível. Gente, né? existia isso. É uma Eu sei coisa de um caso mais grave. impressionante. Eu sei de um caso mais cruel, que é eu tiro os dentes. As pessoas tinham problema de dente. Eu tiro os dentes. Se eu me eleger, eu te dou a dentadura. Ah, que E o pior é que é real isso. Ah, mas eu não O duvido. pior é que é real. É uma coisa terrível, cruel, né? Esse coronelismo que a gente chamava do Nordeste, ele está diminuindo aos pouquinhos. Mas o voto gratidão, ele acontece aqui em Pelotas. Fulano me deu as tábuas para minha casinha. Vou votar nele. Não, ele comprou o teu voto, então. Tu vendeu o voto para ele. Depois ele vai roubar, e tu vai dizer o quê? Sabes que tu falaste uma coisa agora há pouco, eu fiquei me lembrando, que essa questão da gente, não se pensar só na vida da gente, mas se pensar na história, no papel que a gente tem na história. Quando houve as diretas já, em 83, eu estava grávida e morava em Brasília. Foi a primeira vez que eu morei em Brasília. E lá, claro, não se podia fazer nenhum tipo de movimento maior, porque era a capital, nós estávamos em plena ditadura. Mas teve aquele movimento de bater panela, te lembra? Panelaço. O panelaço. Então, eu, como outras vizinhas e mulheres, nós fomos para a janela bater panela. E a Folha de São Paulo, naquela semana das diretas já, ela, todos os dias da semana, o jornal tinha uma tarja amarela escrito diretas já. Foi a maneira da Folha de São Paulo se engajar naquela campanha. Foi maravilhoso. Sabes que eu guardei aquela coleção da Folha de São Paulo? Eu acho que eu guardei mais ou menos uns 25 anos, aquele jornal. Olha que eu mudei de endereço, eu mudei de cidade, eu voltei a morar em Pelotas e eu carreguei aqueles jornais aonde eu fui. E volta e meia eu pegava aqueles jornais, eu relia aquelas matérias, porque aquilo ali... Tinha um envolvimento emocional, tinha acreditar naquilo. E me revigorava aquilo, assim, de pensar que eu tinha feito parte de toda aquela história. E eu acho assim, Ivan, que foi bom agora a gente ter tido essa conversa, porque me mexeu isso, mexeu comigo, me fez me dar conta assim, que realmente a gente não pode se alienar das coisas. Sim. A gente realmente tem que continuar participando, tem que fazer a sua parte. É o passarinho aquele com a aguinha no bico, não é? Claro. Então, assim, pessoal, nós vamos ter esse plebiscito agora de 1º a 7, a Semana da Pátria. Vamos nos envolver da maneira que der. Aqui na Câmara, nós vamos ter uma urna, o vereador Ivan... Lá na entrada da Câmara, no saguão de entrada. No saguão de entrada. Eu queria, Ivan, que tu desse mais detalhes de como é que a pessoa faz, traz um documento, se é a identidade, se é o título de eleitor, a partir de que idade pode votar. Vamos falar para as pessoas para elas saberem exatamente o que faz. Certo. Não, é só trazer um documento, ou identidade ou título, né? E vai ser anotado ali, né? E a pessoa vai votar, vai pegar uma cédula, onde tem o sim ou não, se ele quer uma mudança, se ele quer eleger gente só para alterar essas regras todas, né? Se isso vier a acontecer, a televisão vai ter que botar tempo, aí sim, aí vai ser um plebiscito regido pelas regras eleitorais do país, né? Tempo para quem quer mudança, tempo para quem não quer, que tipo de proposta vão defender, que tipo de voto, quantos partidos, voto obrigatório, não obrigatório, essas questões todas, né? E todo mundo acima de 16, né, que quiser votar, vai poder chegar numa das urnas. Em Pelotas vai ter umas 50, aqui na Câmara vai ter uma na entrada ali. Chega ali, diz, olha, eu quero votar no plebiscito, vai receber. Depois vai ser feito o cruzamento. Números que tiverem repetidos de documentos vão ser eliminados, só vai ficar um. Só vai ficar um. Por quê? Porque a gente quer, além de colher a manifestação, entregar lá no Congresso milhões de assinaturas para dizer, para mostrar aos congressistas, esse sistema eleitoral não dá, tem que mudar. Que eu me lembre,
para um projeto popular poder chegar no Congresso, precisa 1 milhão de assinaturas. Né? Tomara, então, que se consiga ter de 1 milhão para cima de assinaturas, né, para esse plebiscito sair. Deixa eu contar uma historinha bem rápida. Claro, claro. Bem rapidinho, assim. Durante o impeachment do Collor, né, tinha um deputado muito aliado do Collor, né, que no dia votou contra. Aliás, votou pelo impeachment. Pelo impeachment. Aí aquilo gerou uma surpresa, mas como? O senhor foi ministro, o senhor foi aliado, amigo lá da terra dele, como é que... E ele disse assim, que eu recebi uma cartinha das Irmãs de Maria. E elas me disseram, olha, a gente está de olho e tal. Quer dizer, se as Irmãs de Maria estão de olho, quem mais é que não está? Eu não posso, né? E as Irmãs de Maria talvez nunca tenham escrito uma carta dessas, mas aquela carta fez um deputado... Então, às vezes, o que a gente faz pode parecer que não, mas um voto ali pode somar os milhões e mudar essa história. É importante que as pessoas votem. É verdade. Eu queria também deixar para os nossos amigos que estão nos assistindo, se vocês quiserem mais informações, tem um endereço aqui na internet, www.plebiscitoconstituinte.org.br. E também tem o Facebook, Plebiscito Constituinte. Vocês podem entrar, podem se informar melhor. E com certeza, pessoal, a partir de segunda-feira, venham aqui na Câmara, venham votar. A imprensa com certeza vai estar divulgando os outros locais das urnas. Vamos participar, vamos fazer a nossa parte, vamos mostrar que Pelotas está interessada realmente em mudar o nosso sistema político brasileiro. Vamos fazer a nossa parte, tá? Ivan, faz o teu convite para o pessoal. Eu repito o teu convite, tomara que a gente consiga superar as outras cidades do nosso tamanho e apresentar um número maior de assinaturas do que Caxias, Canoas, quem sabe até Porto Alegre. Ok. Tchau para vocês e até o próximo Cotidiano.